Ok. Resolução. Você gosta de ser o que, não gosta? Como é? Você gosta de ser o que, não gosta? Ok. É excelente. É uma ótima apresentação. Com certeza. Adoro. Para finalizar, professor Roger, questão 58, 59, 60, prova de história da correção da Unesp, prova de conhecimentos gerais, que foi no dia 16 de dezembro de 2007. Com você, Roger. Maravilha, Tony, meu querido. Tá lá as últimas 3 questões de história da Unesp nesse ano de 2007. Claro, para o vestibular de 2008, para o curso que começa, para os cursos que começam aí no ano que vem. Então vejam lá, mais 3 questões, nesse caso especificamente sobre a história do Brasil. O equilíbrio na prova entre geral e Brasil foi mais ou menos equânime. Então vejam lá, questão número 58, observe o quadro. É uma coisa que é super importante, né, galera? Quer dizer, ninguém mais hoje em dia acha que compreender algo, compreender uma informação seja necessariamente ler um texto escrito, né? Um quadro, uma pintura, uma representação gráfica também tem informações contidas que merecem ser analisadas. Nesse caso, uma obra de arte clássica na história do Brasil, a pintura do Pedro Américo, Tiradentes Esquartejado, que se encontra no Museu Mariano Procópio, lá em Juiz de Fora, Minas Gerais. Você observa o quadro, você observa a figura do Tiradentes, detalhe para a cabeça do Tiradentes. Por que a cabeça? Acima da cabeça a gente tem ali algo que se assemelha a uma auréola. Você tem a barba, o cabelo comprido. Qualquer semelhança é mera coincidência. Não tenho nada a ver com o Tiradentes, não é parente meu. Quer que eu faça uma auréola em você? De qualquer forma, é bastante interessante lembrar como essa imagem vastamente difundida a respeito do Tiradentes é uma construção histórica proposital. Tiradentes certamente jamais foi cabeludo e barbudo. Isso é a maior balela que se tem notícia. É verdade que ele passa a aparecer cada vez mais, sobretudo no século XIX, século XX, como essa figura emblemática, barbuda e cabeluda. Um dos grandes heróis do Brasil, um Brasil independente e carentíssimo, não é? De imagens, de figuras emblemáticas, de personagens históricos emblemáticos. Brasil que é carente disso mesmo, aliás, até hoje, não é? Quando a gente fala em grandes presidentes da República, a galera fala do ditador Vargas, do Juscelino Kubitschek, que criou o processo de dívida externa que culminou naquela mega crise dos anos 80, ou seja, a gente é carente mesmo de grandes figuras, né? Eu sempre tenho os alunos que perguntam: professor, na sua opinião, quem é o grande presidente da história do Brasil? Nenhum filho da puta merece esse título, não é verdade? Então, essa questão 58 eu gostei bastante dela, ela é um clássico, e ela tem a ver então com essa construção histórica que, como eu ia dizendo, foi muito, muito marcante. Do que eu estou falando? O Tiradentes foi construído com essa imagem de barbudo e cabeludo somente durante a República, finalzinho do Império, começo da República. Por quê? Para que ele se assemelhasse mesmo cada vez mais a Jesus Cristo. É proposital. Olha o que fizeram com o nosso grande mártir da independência, ó filhos da puta do Império. É mais ou menos essa a lógica. Então, os malvadões do Império, aqueles que antecederam os regimes imperiais no Brasil, Dom Pedro I, Dom Pedro II, foram responsáveis pelo assassinato cruel, sanguinário do nosso grande, digníssimo Tiradentes. Então, nesse sentido, a alternativa A é a que melhor apresenta uma relação com o que o quadro traz de informação. Data dos primeiros anos de República, sugerindo a semelhança entre o drama de Cristo e de Tiradentes. Putz, quem assistiu a minha aula, modéstia à parte, matou essa questão e ainda lembrou do Rogerzinho. Muito bem. Questão 58, alternativa A. Questão 59. Com a proclamação da República no Brasil, as antigas províncias receberam o nome de estados. A mudança de província no Império para Estado na República não foi somente uma questão de nome, de nomenclatura, considerando que, elucubrações e mais elucubrações, A, B, C, D, tudo tentando achar chifre em cabeça de cavalo, tudo tentando achar pelo em ovo. Não tem que ficar... Essa questão aqui não era para gerar dúvida. É muito simples, a resposta alternativa E. Os presidentes das províncias eram indicados pelo poder central
prova do regime autoritário que vigorou no Brasil durante os governos de Dom Pedro I e Dom Pedro II, ou seja, o regime imperial, primeiro e segundo reinado, melhor dizendo, o império era chamado por eles. Enquanto os presidentes dos estados, que era o nome dado nessa época aos governadores, ou como a gente chama hoje, governadores, eram eleitos pelas situações políticas e sociais regionais. Então, bastante simples essa questão. As outras alternativas só serviram para te confundir. De qualquer maneira, eu não quero nem dizer o que aconteceu aqui agora. A produção sabe bem o que está acontecendo. Eu não vou. Eu só quero dizer uma coisa. Desperdício é feio. Questão número 60. Observe a figura. Uma charge do mais genial cartunista, vivo ainda hoje, né? Um sujeito cabeça, plena atividade, continua produzindo as suas charges maravilhosas, críticas sociais das mais fodidas, das mais bem elaboradas. Esse cara é o Angeli. Aí então tem lá uma imagem com o título A Coisa Pública e a Cadeia Alimentar. Você tem a imagem de um rinoceronte e vários... Que animal é esse, Tony? Isso é que pássaro é esse? Que pássaro é esse que come os carrapatos dos... Tô perguntando pro meu amigo biólogo. Anu. É um anu. Eu ia chutar isso, mas eu fiquei com medo de errar. Tendo um biólogo aqui ao meu lado, né, Tony? É o anu. Né? Mega Tony. Ring Tony. Vamos lá. Esse pássaro... Você não precisa conhecer o nome do pássaro para resolver a questão, mas a gente sabe como ele se alimenta. Ele é um... Como é o nome disso? Parasita? Não, parasita ou é o carrapato? É o carrapato. Que fica no animal. A gente chama de protocooperação. Protocooperação, viu? Porque é uma relação mutualística entre o anu e o rinoceronte. O rinoceronte está lá, tem lá o carrapato, por exemplo. Carrapato. Então o que vai acontecer é o seguinte, o anu come o carrapato, consegue comida e o rinoceronte consegue se livra do carrapato. Não chega a ser mutualismo, isso que a gente chama de protocooperação, porque o rinoceronte vai conseguir viver sem o anu. Ele e poderia ter o outra carrapato. comida. Certo. Mas é uma relação de protocooperação. Que bonito. O anu. E também faz a mesma coisa em bois. E geralmente em mamíferos, assim. Em mamíferos em geral. Aí tem embaixo os dizeres. Tá achando lotado? Tem de ver a hora do rush. Fica tão cheio que não dá pra ver o bicho. O bicho é, claro, o rinoceronte. Então, isso foi retirado da Folha de São Paulo, do 14 de junho de 2007. Super recente, uma charge super recente. Referindo-se ao Brasil, a charge representa o quê? Alternativa correta, alternativa C. A prática política caracterizada pelo predomínio dos interesses individuais sobre os direitos coletivos. Como o Estado representando o rinoceronte e os gnuzinhos, aqueles que extraem do Estado tudo aquilo que pode extrair de riqueza sem se preocupar com o resto, sem se preocupar com o todo, preocupando-se apenas com o seu próprio cu, não é mesmo? Teve gente que talvez tenha se confundido com a alternativa A, o Estado que protege os habitantes das regiões áridas do país por meio de políticas de ajuda financeira. Olha, eu vou te dizer, isso é besteira, porque o Estado não ajuda só os habitantes de regiões áridas. Você poderia eliminar essa alternativa com muita facilidade. De tal maneira que a 60, questão número 60, a última questão da prova de história, apresenta como alternativa correta a alternativa C de Corinthians na segunda divisão. Tá certo? Galera, eu gostaria de me despedir aqui de todos, dessa nova modalidade de resolução que foi inaugurada pelo Instituto Enfio nesse ano. Muito bacana a gente ter aí a possibilidade de disponibilizar os vídeos das correções. É uma diversão, os professores que se comprometeram com essa correção, com a resolução aqui durante o ano de 2007, se divertiram à beça. Estava olhando ontem mesmo os primeiros vídeos do Enem, que a gente corrigiu lá em junho. E incrível como a gente muda de postura, como a gente se familiariza com o modelo. Bacana mesmo. Muito obrigado à atenção e carinho de todos. Feliz Natal, feliz Ano Novo, um ótimo Carnaval e até ano que vem. Falou, galera. É isso aqui. Daqui a pouco mais correções na TV Resolução. Tem o jeito.